Oi, gente, boa tarde. Essa é mais uma aula do nosso curso, preparatório para nosso concurso. E hoje, a nossa aula 3, nós vamos falar sobre gramática. Separei um pouquinho tanto do conteúdo, né, da prova, quanto alguns conteúdos revisionais, porque querendo ou não, de alguma forma, né, são acumulativos, e nós precisamos aí para o nosso curso, tá bom? Se você assistiu as últimas aulas, conseguiu fazer os exercícios, nessa aula também eu vou disponibilizar alguns exercícios, vou realizar alguns exercícios com vocês, e você pode ir pausando se você quiser, e assim nós vamos dando continuidade, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos lá. Hoje a nossa aula, como eu disse, é de gramática, e nós vamos começar a falar sobre acentuação, tá? Então, nessa aula de gramática, nós vamos falar tanto sobre acentuação, tanto quanto classe de palavras e utilização de hífen. Eu vou tentar ao máximo deixar esses slides o mais objetivos possíveis, porque a nossa prioridade aqui, na verdade, é deixar o slide de modo mais simples, né, e aprofundar na explicação, tá? Então, eu fui deixando ele, vocês vão perceber que ele está um pouco mais minimalista, né, um pouco mais limpo, para ir enriquecendo os slides com as anotações, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de acentuação, deixa eu só passar o meu slide aqui também. Para a gente começar a falar de acentuação, a gente tem que pensar na divisão silábica, tá? É o nosso primeiro ponto. Então, para quem não lembra, a gente vai ter os monossílabos, que são as palavras que não serão separadas, né, com relação à separação silábica. A gente vai ter aqui as nossas oxítonas, que são palavras onde, quando separadas, a última sílaba é a sílaba tônica, lembra disso? Tonicidade, toda vez que a gente vê tonicidade, é a sílaba mais forte, tá? Então, o que acontece? Vou colocar aqui no cantinho, ó. Você vê, nós temos a tonicidade, vamos pensar na palavra matemática. Um pouco contraditório, talvez, né? Mas é só para a gente ter um exemplo. Vou escrever ela aqui. Vamos pensar na palavra opa, ma, ti, ca. Quando a gente pensa na palavra matemática, a gente está falando de uma palavra que possui, então, 5 sílabas, 5 divisões, 5 partes na divisão silábica. E aí, a gente sabe que matemática, lembra que nós chamamos a palavra, não tem problema, mesmo que seja um concurso, não há problema em usar essa tática de chamar a palavra para entender a sílaba tônica, tá? Então, a gente percebe que o matemática, a tonicidade está na letra A da sílaba ma. Então, matemática, nós temos acentuação na sílaba tônica. Então, sílaba tônica, quando a gente fala de sílaba tônica, a gente está falando de palavras, né, que são separadas e a sílaba mais forte é considerada tônica e as outras átonas, tá bom? Então, no monossílabo, a gente está falando de palavras que não são separadas, porque não há nem como separar, né? São palavras curtinhas, tá? Os monossílabos, mono, um, e sílaba, sílaba. Então, mono, uma sílaba, tá? Então, toda vez que nós temos monossílabos tônicos terminados a, e, o, eles vão ser acentuados. Então, é o caso de pá, pás, pé, pés, pó, pós. Então, a gente percebe que essas terminações aqui, né, desses exemplos que eu dei, são tanto na forma singular, tanto na forma plural, que atende o A singular que está aqui na regra e o A plural e assim por diante, tá? Então, essa é tranquilo, né? A gente vai acentuar os monossílabos tônicos terminados nessas vogais, combinado? Então, vamos passar para mais uma regra. Opa, deixa eu passar o meu aqui. Prontinho. Então, nós também vamos perceber que nós temos acentos quando possuem ditongos. Então, por exemplo, céu, réu, dói, são palavras que vão levar acento, mesmo sendo monossílabos, e mesmo que não termine
com aquelas vogais, tá? Porque são palavras que terminam com ditongo aberto. Ditongo aberto é quando nós temos uma mais forte e uma mais fraca. Então, ei, el, oi, são ditongos abertos e que levam acento quando encontrados em monossílabos, tá? Então, tranquilo até aí, né? Passando, nós vamos ter a regrinha das oxítonas. Enquanto as monossílabas são palavras que não se separam, as oxítonas elas vão se separar e a sílaba tônica vai ser encontrada na última sílaba. Então, quando a gente fala de monossílabo, quando a gente fala de oxítona, a gente está falando que palavras quando a gente faz a separação, a gente encontra a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, lá na última sílaba, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns casos. Café, cipó, parabéns e armazém. Por que é que a palavra café é acentuada? Por que é que recebe um acento a palavra café? Porque ela é uma oxítona. O que seria uma palavra oxítona? Em que a sílaba mais forte é a última. Deixa eu só colocar mais fininho aqui. Pronto. Em que a sílaba mais forte é a última sílaba. Só que só isso, professora, serve para ela ser acentuada? Não. Além da última sílaba ser a mais forte, ou seja, ela ser uma oxítona, ela termina na vogal E, tá? Então, além da sílaba forte ser a última sílaba, vai terminar em E. Por isso, é acentuada. Por que a palavra cipó é acentuada? Porque a palavra cipó, ela é uma oxítona. O que é uma palavra oxítona? Cuja sílaba tônica é encontrada na última sílaba. E, além disso, ela termina em O, tá? Então, uma estratégia que a gente utiliza, né, para conseguir decorar, para conseguir memorizar essas regras de acentuação, é explicar o motivo de acentuação das palavras. Então, quando a gente vê alguma palavra acentuada, a gente costuma explicar, a perguntar por que é que essa palavra é acentuada, qual é a regra que ela segue. Então, por exemplo, a palavra parabéns. Se a gente separar aqui, ó, a gente vai observar que a sílaba tônica da palavra parabéns se encontra lá na última sílaba. Então, a gente tem aqui a separação, tá? Tentei fazer uma separaçãozinha aí. E a última sílaba é a sílaba mais forte. Mas basta a última sílaba ser a mais forte para ser acentuada? Não. Aqui ela está terminando em ens. Então, além de ser oxítona, está terminando em ens. Como é o caso de armazém. Então, deu para entender, gente, essa coisa da tonicidade? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. E dependendo de onde a sílaba mais forte está localizada, se é na última, penúltima ou antepenúltima, vai receber uma regra diferente, tá? Então, a regra de acentuação das oxítonas, ou seja, cuja sílaba tônica é a última, é quando é terminada em a, e, o, em ou em. Combinado? Então, passei para o nosso próximo slide, tá? Essa aqui são as paroxítonas. As paroxítonas, elas vão nos exigir um pouquinho mais de atenção, tá? Só que é interessante a gente pensar que, opa, é interessante a gente pensar que aqui nós temos que olhar direitinho quais são, porque muitas vezes nós pegamos aqui essa lista, né, de características e essa lista de coisas e nós não olhamos para as exceções, tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, uma exceção para a gente estar olhando, que é essa exceção aqui, mas calma que eu vou chegar lá, tá? Então, olha só, ela é um pouquinho mais numerosa com relação à regra do que a outras. As paroxítonas são palavras cuja penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Então, toda vez que há separação das sílabas, quando a penúltima sílaba é mais forte, eu sempre conto, então, tá? Lá do final é uma contagem regressiva. Eu conto da última sílaba para a primeira, tá? Então, suponhamos que aqui eu tenho que separar a palavra
caráter. Então, eu vou colocar caráter. Pronto, separei. A contagem da última, a contagem da última, penúltima e antepenúltima, ela vai acontecer assim, tá? E aí, a gente vê que a palavra caráter é uma palavra cuja sílaba, a antepenúltima sílaba, a penúltima, perdão, é a mais forte. E basta ser a mais forte? Não, ela termina em qual letrinha? R. Logo, terminou em letra R, eu vou ter acentuação. Deu para entender? Então, isso vai acontecer quando terminar em L, N, R, X, PS, ão, I, is, us, ons e ditongo oral, tá? Então, toda vez que terminar nessas terminações, vai então ser algo desse caráter, tá? Com acentuação na penúltima sílaba. Então, é sempre a gente vai fazendo o exercício, ó. Fácil. A palavra fácil. Separo. Opa. Qual é a sílaba mais forte? A penúltima. Ah, basta ser a penúltima para acentuar? Não. Além de ser a penúltima, fácil termina em L. Por isso, fácil recebe acento. E assim nós podemos fazer com todas as palavras, tá? E aí, por que eu falei da observação? Quando a gente fala da palavra hífen, opa, hífen é uma palavra que deixa eu só regular aqui o meu tamanho. Quando a gente fala da palavra hífen, a gente está falando de uma palavra que a penúltima é a mais forte e termina em N, por isso é acentuada. Só que quando eu transformo a palavra hífen para plural, transformando em hífens, ela já passa a terminar com S e não com N. Por isso, no modo plural, essa palavra não vai receber acento, tá bom? Porque no seu modo plural, essa palavra vai assumir uma outra terminação. Logo, não é possível que ela seja acentuada, combinado? Então, nós temos aqui outras palavras também que nós podemos utilizar. Deixa eu só arrumar essa anotação aqui, gente, para ficar arrumadinho. Então, nós temos outra palavra aqui que nós podemos utilizar com essa mesma característica. Então, a palavra que nós vimos foi a palavra caráter, e mais uma vez, ó, caráter, a gente faz a separação e a gente conta. Essa é a última, essa é a penúltima e essa é a antepenúltima. Geralmente, nós vamos fazer essa contagem. Ah, professora, e se tem outras sílabas aqui atrás? Não tem problema, a gente vai considerar essas três na hora de fazer a acentuação, tá? E aí, caráter, a penúltima sílaba é a mais forte. Basta que seja a penúltima mais forte para ser acentuada? Não. Além da penúltima ser a mais forte, caráter termina em R. Logo, eu tenho um acento aqui. Combinado? Então, passamos. Agora, nós vamos ter a regra das proparoxítonas. As proparoxítonas são as mais tranquilas, elas são as mais legais. Por que elas são as mais legais? Porque elas não têm restrição, elas são bem tranquilas, são bem democráticas. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Professor, o que eu posso considerar uma proparoxítona? Lembra que eu falei que nós temos aqui ó, o exemplo da palavra matemática. Então, nós separamos a sílaba matemática, e aí nós contamos última, penúltima e antepenúltima, certo? Quando eu tenho a última, é oxítona. Quando eu tenho a penúltima, é paroxítona. E quando eu tenho a antepenúltima, vai ser considerada uma proparoxítona, tá? Então, só o meu slide fechou, mas não tem problema. Vou explicando enquanto ele abre aqui. Então, a antepenúltima sílaba é considerada proparoxítona. E aí, toda vez, então, que a antepenúltima sílaba ela for tônica, o que é tônica? Ela for a mais forte, eu vou, então, ter a acentuação, tá? Então, aqui, ó, deixa eu puxar aqui a setinha para vocês de novo, para vocês me acompanhar. Então, quando eu tenho
De novo, ó. Quando eu tenho a minha sílaba tônica, ó, sendo a antepenúltima, então a gente vai fazer o primeiro passo, tá lá na prova. Primeiro passo, vai separar a nossa palavra. Separou? Nós vamos observar que a última eu chamo de oxítona, a penúltima de paroxítona e a antepenúltima eu chamo de proparoxítona. E aí, eu sei que quando essa proparoxítona for acentuada, nós então temos uma palavra que vai receber acento. Perdão, quando a proparoxítona ela for tônica, nós vamos ter algo que vai receber acento. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Continuar na chamada. Pronto, perdão, gente, porque apareceu o que eu precisava liberar, tá? Vamos lá, então. Passando o nosso slide. Tá dando para pegar, gente? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí direitinho, tá? Vamos passar aqui o nosso slide. Opa, parou de passar. Deixa eu ver se eu consigo movimentá-lo. Um minuto, pessoal. Problemas técnicos aqui. Pronto, acho que agora eu consegui. Prontinho. Vamos lá. Continuando, nós vamos ter a regra do hiato, tá? Então, até agora, nós falamos de oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílabas. Quando a gente fala de hiato, a gente está falando de vogais que ficam sozinhas na hora da separação silábica. Então, a gente tem exemplo de saída, baú, saúde, faísca. E como que funciona essas acentuações, tá? Acentua-se e o tônico sozinhos ou seguidos de S. Então, como que isso acontece? Vamos pegar aqui a palavra saúde, tá? Nós vamos considerar essa palavra na separação, ó. Então, eu tenho D. Percebam que o hiato é quando eu tenho duas vogais juntas, mas que na hora da separação, uma delas fica sozinha. Então, quando uma dessas vogais forem o I e o U, e eles forem tônicos, ou seja, eles forem a sílaba tônica, esse ato vai receber acento. Saúde. Então, percebam que o U é uma sílaba tônica. Então, quando o I e o U tônico, né, ficarem sozinhos na separação silábica chamada de hiato, vai receber acento, tá? Vamos ver outra opção. Caiu o acento no U e no I tônico após o ditongo. Opa, ok. Essa regra aqui é quando eles ficam sozinhos. Só que, se eles ficarem sozinhos após um ditongo, o que é um ditongo, gente? Quando eu tenho duas vogais juntas, duas vogais na mesma sílaba. Então, se esse I ou esse U for tônico, ficar sozinho, porém ele for depois de duas vogais juntas, então ele não vai receber acento, tá? Isso é de acordo com a nova ortografia, que na verdade não é nova, né, gente? Já está se tornando velha. Mas, de acordo com a nova ortografia, então, passa o que era assim, fica assim, tá? Devido a essa regrinha. Então, do U aqui, ó, está precedendo, ou seja, está vindo depois, precedido de duas vogais juntas, combinado? Então, essa é uma regra que nós temos aí do hiato.
Agora nós temos também o ditongo aberto. O que é o ditongo aberto, gente? Quando eu tenho um ditongo e a letra que recebe o acento, ou seja, a letra mais forte, é a primeira, né? Então, tem duas vogais e quem recebe o acento é a primeira vogal. Então, ditongos como ei, el e oi, nas oxítonas, são acentuados. O que são oxítonas? Relembrando, palavras cujo a sílaba mais forte é a última. Então, aqui vamos pegar a palavra herói para a gente analisar. Então, se perguntar assim, ó, por que é que a palavra herói é acentuada? Por que é que a gente acentua a palavra herói, gente? Porque se eu separar, oi, né, vai ser a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Herói, qual que é a mais forte? A última. E termina em ditongo aberto. Então, a gente... Ah, professora, mas você falou lá na última regra, que são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O. É verdade? E essa termina em I. Só que ela não termina só em I. Ela termina em ditongo aberto, ou seja, duas vogais, cujo A mais forte é a primeira. Então, O vai receber acento. Geralmente é a sílaba EI, EL e OI, tá? Então, chapéu, anéis, troféu, e assim por diante. Agora, quando isso ocorre, quando esse ditongo aberto ocorre nas paroxítonas, o que são as paroxítonas? Quando a penúltima sílaba é a mais forte. Então, quando isso ocorre nas palavras cuja penúltima sílaba é mais forte, eu não vou utilizar acento, tá? Como é o caso dessas daqui, ó. Como é o caso de ideia, jiboia, assembleia. O ideia é o mais comum aí, né? Acabou que ficou como uma referência, né, de acentuação e de regra. Então, pela palavra ideia, se a gente souber explicar por que a palavra ideia não é acentuada, a gente também consegue explicar outros exemplos. Então, uma dica que eu dou é, pega uma palavra que faz parte, né, que segue a regra de um determinado grupo. Cuidado para você não pegar uma exceção à regra, mas pega uma palavra que contempla a regra e saiba explicar por que essa palavra ela é acentuada. Logo, você saberá que outras palavras que também seguem esse padrão, porque elas são acentuadas. Então, às vezes, fica mais fácil a gente conseguir entender o conceito do que memorizar várias regras, entende? Então, às vezes fica mais fácil entender por que é ou por que não é acentuada determinada palavra e utilizar ela como um padrão para outras do que se ater somente às regrinhas, tá? Mas isso é como eu conversei com vocês, né? É um método de estudo que a gente pode ir desenvolvendo e que cada um funciona de uma forma e cada método funciona de uma forma para cada um, tá? Então, passando aí, nós vamos ter o verbo ter e o verbo vir, tá? Na terceira pessoa do plural, vai manter o acento diferencial. O que é o acento diferencial, professor? Então, o ter e o vir, dependendo se ele tiver acentuado ou sem acento, eles vão indicar plural ou singular. Então, ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Então, percebam que esse acento circunflexo, ele serve para concordar com o pronome que vem antes. Então, sem o acento circunflexo, concorda com o pronome que está no singular. Com o acento circunflexo, concorda com o pronome que está no plural. Show? Passamos. Temos aqui também outra exemplificação do acento diferencial, tá? Então, por e por, pode, pode. Então, são acentos para diferenciar, tanto na pronúncia quanto na questão da colocação verbal, tá? E da conjugação verbal. Palavras que perderam acento, né? Então, voo, enjoo, ideia, heróico, plateia. Então, seguem aquela regra que eu falei para vocês, tá? Da acentuação ali das paroxítonas que perderam acento, mas também das palavras que repetem e o, tá? Então, voo não recebe mais acento,
enjoo, não recebe mais acento. Então, dar uma olhadinha nessas novas regras de ortografia é bem interessante. Mas aqui estão, assim, os exemplos mais utilizados e cobrados quando a gente fala a nível de concurso, tá? Então, é legal pensar nessas palavras mesmo, que são mais utilizadas e que acabam aí ficando em maior evidência por quem constrói as questões do concurso. A nossa banca, né, a nossa banca Febre, ela pede muito essas palavras que elas são, vamos dizer assim, acaba sendo obrigatória no vocabulário docente, acaba tendo ali uma visibilidade maior em relação a outros, tá? Então, eu tentei, assim, utilizar nos exemplos que eu coloquei para vocês, palavras que provavelmente pode aparecer aí de alguma forma, tá? Cair nas nossas questões. Então, vamos começar aqui com as nossas questões. Eu comecei com uma questãozinha que é internalizando, contextualizando a nossa gramática com o nosso conteúdo. Então, a gente pegou a gramática e jogou aqui dentro de uma questão que é da Prefeitura de Japaratinga. E aí, o que ele vai pedir? Ó, de acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar. Então, aqui nós tínhamos um texto associado. Lembra que eu falei para vocês que sempre lemos primeiro enunciado, depois alternativas e, por último, lemos o texto associado. E por que isso, professora? Porque a gente sabe que a gente está precisando economizar tempo, né? Então, tudo que a gente puder fazer para adiantar o nosso lado é melhor, tá? Então, vamos lá. De acordo com a regra de situação, é correto afirmar que o vocábulo estatístico é acentuado por ser proparoxítono, ou seja, possui a sílaba tônica na antepenúltima posição, o que exige acento gráfico obrigatório. Vamos lá. Vocábulo. Ah, tô com dúvida, professora, de paroxítono, oxítono e proparoxítono. Vamos olhar. Ó, nós temos o vocábulo, a palavra vocábulo. Então, vamos lá. Ca... Opa. Bulo. Vocábulo. Se a gente analisar aqui, a mais forte está aqui? Não. A mais forte está aqui? Não. A gente sabe que a mais forte está aqui. Quando a antepenúltima é a mais forte, é obrigatório ser acentuado. Então, opa, eu peguei a palavra vocábulo, a palavra estatística. Mas serve da mesma forma, tá, gente? Está seguindo a mesma regra. Então, por isso que eu me confundi. Mas vocábulo é uma proparoxítona, assim como estatística é uma proparoxítona, e é acentuado porque a antepenúltima é a mais forte. Então, toda palavra que é a antepenúltima é a mais forte recebe acento. Então, essa a gente não precisa nem ler as outras alternativas, né, gente? Perdão aqui. Acabou que foi uma coincidência, né? Que a mesma palavra serviu aqui para... Quer dizer, as duas palavras serviram para a mesma regra. Então, análise correta de letra A, tá? Vamos lá, vamos seguir. Passando aqui, nós vamos, então, para a nossa próxima questão. Nessa questão, nós já temos algumas opções de palavras e ela vai pedir para a gente, ó. Deixa eu passar aqui no meu também. Na passagem, o envolvimento das mesmas com a novidade tem sido notável. A regra que denominou a acentuação da palavra destacada é a mesma da opção. Opa, então aqui não está me pedindo para explicar uma acentuação. Aqui ele está me pedindo para analisar algumas opções, tá? Então, vamos lá. Quando a gente separa as palavras, S e S ficam em sílabas diferentes, tá? Então, quando a gente separa belíssimo, a gente percebe que nós temos a antepenúltima mais forte, enquanto notável, vamos entender por que a palavra notável é acentuada para a gente encontrar? Eu sei que vocês vão falar assim, professora, mas tem uma palavra que já tem a mesma terminação, logo pode ser que seja essa palavra. E aí eu entendo que por essa lógica e por esse raciocínio, nós conseguimos sim matar ali a questão. Só que quando a gente vai fazer uma análise, né, como aqui a gente está estudando as regras, a gente não sabe como que vai cair,
a gente coloca a palavra. Então, a gente sabe que a palavra é notável. E nós vimos também que a palavra notável, onde está a sílaba mais forte? Na penúltima. Então, a penúltima sílaba, e a gente sabe que ela é acentuada porque a penúltima é chamada de paroxítona, e as paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Logo, perceba que, de cara, a gente já pode eliminar algumas, tá? Por exemplo, a palavra básico, a gente pode eliminar, porque quando a gente percebe, já está na primeira aqui, a sílaba. Essa está na última, a tônica está na última. Essa aqui também não seria a nossa opção, porque a gente percebe que está na antepenúltima e antepenúltima. A única opção cujo nós percebemos que a sílaba tônica se encontra na penúltima, independente. Professora, eu lembro do que é oxítona e paroxítona, lembro do que é paroxítona, proparoxítona e oxítona, mas eu não lembro as terminações. Ok. Só de nós analisarmos aqui o exemplo, por mais que nós não saibamos que isso se dá com relação às terminações, nós já percebemos que essa aqui está na última, essa aqui está na antepenúltima, essa aqui também estaria na antepenúltima, e essa aqui também estaria na antepenúltima. Logo, a única que recebe acento na penúltima sílaba é a letra D. Então, percebam que existem caminhos, tá? Para a gente chegar às nossas respostas ali, às nossas alternativas. Vamos mais uma, antes da gente passar para o nosso próximo conteúdo. Nós temos as palavras céu, estrela, cajá e caju. Essa é bem interessante, tá, gente? Tais como contos de fada, nunca mais hei de esquecê-los. Opa, quer saber qual das palavras abaixo é acentuada pelo mesmo motivo da palavra acima, né? Qual é o par de acento, porque recebe a mesma regra. Então, quer saber qual é o tipo de regra. Então, vamos entender qual é a regra do esquecê-la? Esquecer é um verbo acompanhado por colocação pronominal. Por isso, ele perde o R, né? E recebe acento, tá? Porque quando é terminado em R, a gente tira o R e recebe acento. Por isso, ele está recebendo acento esquecer. Esquece aqui a colocação pronominal, tá? Esquece aqui a colocação pronominal. Vamos analisar só o verbo. Quando a gente analisa o verbo, a gente percebe que a sílaba que se encontra em evidência com acentuação é a última, certo? Então, vamos analisar. Céu. Por que céu é uma palavra acentuada, gente? Céu a gente separa? Não. Então, céu, a gente sabe que é uma palavra monossílaba. Vou colocar aqui, ó, mono, tá? Então, a gente sabe que é monossílaba. Monossílaba tem a ver com essa palavra que a gente circulou, que é uma oxítona? Não. Porque a oxítona precisa primeiramente separar a palavra. Estrelas, a gente nem tem acentuação. Estrelas. Então, a gente percebe que a estrela é uma palavra paroxítona. Professora, é uma palavra paroxítona, mas não recebe acento. Por quê? Paroxítona terminada em A ou em S não recebe acento. Cajá é uma palavra com a última sílaba mais forte e recebe acento. É o mesmo caso da palavra que está ali em cima. Logo, nós temos o gabarito letra C. Percebe que primeiro a gente precisa desvendar qual é a regra que está me pedindo ali na nossa questão, para depois desvendar quais são as regras que se aplicam também, quais são as palavras, né, que se aplicam à regra que está pedindo no enunciado. Então, é isso que nós vamos fazer, ok? Eu vou passar aqui com vocês, porque nós precisamos ir para o nosso próximo conteúdo. Como sempre, vou deixar aqui algumas questões e depois vocês podem estar utilizando a nível de estudo, tá? Então, passamos aqui. Chegamos à nossa parte de hífen. O hífen, gente, ele vai ser uma regra gramatical que vai ser aquela que vai usar a divisão, a separação ou a não separação das palavras.
tá? Então, vamos analisar aqui. Eu coloquei regrinha por regrinha, essas regras são as mais comuns, né? As mais utilizadas aí a nível de concurso. E nós vamos analisar de acordo com as ordens, tá? Então, por exemplo, prefixo, depois as palavras que não se separam e assim por diante. Então, vamos lá. O hífen, como eu falei para vocês, é esse tracinho que pode compor com separação ou não separação de uma palavra. Então, o que são prefixos, gente? Prefixos são termos, unidades de sentido que precedem, como o próprio nome já diz, prefixo precedem uma palavra, tá? Então, o prefixo eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Usa-se hífen antes. Então, por exemplo, pré-escola, ex-namorado, ex-marido. Então, quando a gente pensa nesses exemplos aqui, a gente está pensando, vou colocar aqui um exemplo. Ó, quando eu vou, então, lembrar aqui do meu ex-marido, ó, pensa, ex é separado. Então, quando eu digo que eu tenho um ex-marido, é porque nós somos separados. Logo, ex é separado, tá? Quando eu penso em pré-escola, pró-reitor, tá? Eu penso em separação. Pós-graduação, usa-se hífen quando eu tenho esses elementos e depois, ó, pós-graduação. Estou tentando ajustar minha letra aqui, viu? Ó, tá ficando bom, tá melhorando. Então, pós-graduação, ex-marido, recém-nascido, tá? Vamos utilizar o if. Passei. A próxima regra que a gente tem são letras iguais devem ser separadas, letras diferentes juntas devem ficar juntas. Então, quando a gente olha para letras iguais, devem ser separadas, até por uma questão de pronúncia. O hífen, gente, ele nasce com essa ideia de melhorar a pronúncia e não de fato, assim, claro, tem a parte da gramática, a parte de escrita, ortografia, mas também é uma questão ali de não confundir pronúncias, de manter o som, né, das palavras. Então, letras iguais devem ser separadas. Micro-ondas, arqui-inimigo, super romântico. Então, percebam que são letras que são iguais. Quando a gente fala de letras diferentes, elas podem ficar juntas. Então, aqui a gente lembra que os opostos se atraem, tá? Então, aqui a gente lembra que os opostos, eles vão se atrair, enquanto os iguais, eles vão se repelir, tá? Então, quando eu tiver iguais, separados. Quando eu tiver diferentes, juntos. Professora, sempre? Não, nós vamos ver algumas exceções a regras mais à frente, tá? Agora, professora, quando o R ou S fizer parte da primeira palavra e a primeira terminar com vogal, né? Quando o R ou S for da próxima palavra e a primeira palavra terminar com vogal, como que eu vou juntar isso? Que aí, senão eu vou perder a minha sonoridade, né? Eu não falo contra regra, eu falo contra regra. Eu não falo antiséptico, eu falo antisséptico. Então, como que eu faço isso, né? Eu pego a minha palavra que começa com S ou com R e vou dobrar, tá? Então, eu vou dobrar o R ou o S quando eu tiver que fazer uma junção cuja primeira termina com vogal e a segunda começa com R ou S. Combinado? Passamos. Vamos lá. Antes de palavras iniciadas por H. Então, quando eu tenho uma primeira palavra, mas a segunda começa com H, percebam que, por mais que R e H não sejam a mesma, por mais que I e H não sejam a mesma, por mais que E e H não sejam a mesma, eu vou separar por hífen. O H, ele gosta de ser exclusivo, ele gosta de ficar separado. Então,
Isso tem uma exceção, tá, gente? Quando eu falo de sub-humano. Com exceção à palavra sub-humano, em que eu escrevo junto a palavra, por exemplo, super-homem, antigênico, sobre-humano, vão ser escritas com hífen. Outra ideia de ocorrência de hífen, né? Segunda-feira, guarda-chuva, arco-íris. Por quê? Porque são palavras que vão representar uma composição, né? São palavras compostas que representam uma composição de uma coisa só. Então, segunda-feira, eu sei que está falando de um dia da semana. Guarda-chuva, eu sei que está falando de um objeto. Guarda-roupa, eu sei que está falando de um móvel que guardamos a roupa. Arco-íris, eu sei que está falando de algo emblemático, né? Que aparece no céu. Então, quando eu falo, né, de coisas que remetem a um só, eu só tenho uma figura na minha cabeça, então eu estou falando de palavra composta com hífen, tá? Composição de espécies animais e botânicas, erva doce, couve-flor, bem-te-vi, tá? São também utilizadas toda vez que tiver espécie animal ou botânica, provavelmente 99% de certeza que vai ser com hífen. Combinado? Passamos então. Então aqui, ó, nós temos alguns exemplos, né? Passamos esse aqui. E nós chegamos a mais um exemplo de prefixos, ou seja, que exigem hífen. O ex eu já tinha dado um spoiler para vocês. E o vice também, tá? Então, quando a gente fala de vice-presidente, vice-diretor, vice-representante, o vice, ele vai pedir hífen em sua composição. Agora, composto com a palavra não, a gente não utiliza hífen, tá? Comunidade não indígena, né? Ele é não binário. Então, a gente está falando de coisas que não exigem a utilização do hífen. Agora, esse emprego aqui é um emprego que a gente não costuma fazer muito uso no dia a dia, né? E a gente acaba não tendo muito contato com essa regra. Mas o PAN mais H, M ou N, a gente usa hífen. Então, pan-americano, pan-lestina, é um prefixo que quando ele é unido a palavras que começam com H, M ou N, a gente utiliza o if. Próximo, mas não menos importante, estamos a ponto de terminar com a nossa sequência de gramática, tá? Então, vamos lá. Palavra bem como prefixo. O que é a palavra bem como prefixo? É a palavra bem vindo antes de uma palavra para agregar a ela um valor de sentido. Então, bem arrumado, bem querer, bem humorado. Perdão aqui pelo bem humorado, tá, gente? Aqui é um M. Saiu uma vírgula sem querer. Aqui a gente tem uma letra M. Bem humorado, bem-estar. Agora nós temos algumas palavras que são exceção, uma regra. Bem feito, bem fazer, bem querer. Perdão, saiu aqui o bem querer embaixo. Tá? Bem querer, bem quisto. Então, são palavras que vão ser utilizadas sem o hífen quando for unidas ao prefixo bem. Agora, o mal, a gente vai ter o hífen antes de vogal, de consoante H e consoante L, tá? Então, a palavra mal, como prefixo antes de vogais e dessas duas consoantes, eu vou utilizar o hífen também. Palavras formadas por aglutinação. O que são palavras formadas por aglutinação, gente? A aglutinação lembra de cola, como palavras que grudam uma na outra. E aí, geralmente, essas palavras, elas já são tão comuns na utilização que a gente não vai utilizar o hífen, perdão. Então, girassol, paraquedas, pontapé, são palavras que já designam uma coisa só. A gente já consegue observar que uma sem a outra não faz mais sentido. Então, girassol, a gente já logo lembra da figura, né, da flor amarela, né, que gira conforme a rotação do sol. Paraquedas, pontapé, são palavras sem hífen, tá? Em compostos que apresentam elementos de ligação. O que é elemento de ligação? As preposições
dia a dia, pé de moleque, fim de semana, também não vamos utilizar hífen. Passando aí, nós vamos ter o prefixo sub, ou seja, prefixo é aquilo que vem antes. Usa-se hífen também diante da palavra iniciada por R. Então, sub-região, como é uma palavra que eu tenho o prefixo sub e logo após eu tenho uma palavra iniciada por R, vou utilizar o hífen. E com o prefixo co, não a hífen. Então, coordenador, coadjuvante, cooperador. Co, falou de prefixo co, a gente sabe que ele vai se juntar à sua próxima palavra. Aqui, gente, eu coloquei uma listinha de exemplos para a gente explicar o motivo de hífen, da utilização de hífen ou a não utilização de hífen dessas palavras. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala dessa gramática de regra, né, que ela é um pouco mais complicada, nós falamos de algo que a gente tem que entender o conceito, que a gente tem que entender a finalidade. Então, o que eu peço? Quando eu penso, por exemplo, em explicar a palavra guarda-chuva, eu vou explicar sabendo que essa regra ela vai ser aplicável também a outras palavras que sejam dentro desse mesmo contexto, que sigam esse mesmo padrão. A palavra segunda-feira, a palavra bem-estar, a palavra micro-ondas e assim por diante. Então, qual que é o meu conceito? Parar agora um pouquinho, explicar as regras de utilização ou não utilização de hífen de todas essas opções. E aí depois, né, logo após esse slide, nós vamos ter um slide de gabarito. E aí você vai conseguir entender se você entendeu a regra ou não, aonde você está precisando consultar. É uma ótima forma de estudar. Quando eu entendo o conceito, eu pego uma palavra, né, como vamos dizer assim, uma palavra modelo, para aplicar o conceito, e aí depois eu consigo, né, manter aí a continuidade dessa aplicação do conceito em outras palavras. Show? Vou passar aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer umas duas aqui. Não vou conseguir fazer todas, né, porque nós ainda temos um conteúdo aí à frente. Porém, eu vou me esforçar ao máximo para fazer com vocês duas palavras aqui e algumas questões, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a palavra micro-ondas. Não vou pegar na ordem, não, tá? A palavra micro-ondas, gente. Quando a gente vai analisar por que a utilização do hífen, a gente vai perceber que nós temos duas vogais, quando a gente vai analisar. E além de ser duas vogais, são vogais idênticas. Então, quando eu tenho vogais idênticas, eu vou separar. Eu vou colocar aqui, ó. Vogais iguais. Pronto. Quando eu vou falar de ex-aluno, por que que ex-aluno usa hífen, gente? Porque independente da letrinha que eu tenho aqui, o prefixo ex, ó, o prefixo ex exige hífen. Então, assim como eu fiz aqui, vocês vão fazer em todas as outras opções, tá? E aí, no próximo slide, vocês vão ter aqui uma correção, tá? Do que a gente tem nas outras palavras também. Então, vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha aí de hífen? Bora, bora? Vamos pensar. Ó, tararã. Analise o uso ou não do hífen nos vocábulos das alternativas que apresentam pelo menos um termo gravado de forma incorreta. Então, identifique aquela que apresenta pelo menos um termo grafado de forma incorreta. Então, aqui eu tenho um texto associado, né? Então, não preciso retornar o texto, porque ele está me pedindo algo que não é comparativo ao texto, ele não está me pedindo uma comparação de regra. Ele está me pedindo para assinalar a alternativa que eu tenho erro quanto a gravar aqui as coisas, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Essa aqui é até interessante, ó, bem interessante da gente ver. Professora, na letra A, eu já encontrei dificuldade. Por que que uma está com hífen e a outra está sem hífen? Cor de vinho tem aqui
certo? Uma preposição. E aí, cor de rosa também tem uma preposição, professor. Então, por essa regra, as duas não deveriam ter hífen, né? Por que as duas estão corretas, então? Ou uma está correta e a outra não está correta? Porque quando a gente fala, né, de cor de vinho, não é uma coisa que a gente está acostumado a falar, qual é a cor da sua blusa? Qual é a cor do seu vestido? Por exemplo, estou com uma blusa aqui agora, que ela tem esse tom. Qual é a cor dessa blusa? Vinho, tá? Então ela não é e não cai em costume de uso. Agora, eu estava com um sapato cor-de-rosa. É muito mais comum a utilização. Então, quando uma palavra ela é tão utilizada a ponto de ser utilizada como referência, né, automática, ela acaba sendo grafada com hífen, tá? Então, anglo-saxão e andorinha do mar, para-brisa e paraquedas, conta-gotas e tenente-coronel, antissemita e extraescolar. Analisando aí essas opções, marque qual alternativa vocês acham, né? Vou dar um tempinho aí. Qual alternativa vocês consideram que seja a incorreta? Pede para marcar a incorreta. Se a gente analisar, ó, anglo-saxão, tá correto, porque anglo, ele vai pedir o hífen. Andorinha do mar, a gente sabe que está falando de espécie animal e botânica, então, utilização de hífen. Para-brisa, a gente vai utilizar hífen. E paraquedas, como a gente viu nos exemplos, hífen também. Conta-gotas, tenente-coronel. Antissemita. Opa, quando a gente tem uma vogal e a próxima palavra começa com S, qual que seria a nossa opção, gente? Seria dobrar o S. E aqui o S não foi dobrado, tá? Logo, essa é a alternativa que a gente encontra erro, que a gente encontra incorreta, então. Vamos mais uma. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras de acordo com a grafia oficial vigente em língua portuguesa. Então, qual das alternativas todas as palavras estão escritas de acordo com a grafia? Então, a gente não vai analisar só o hífen, tá? A gente também tem que tomar cuidado aí, porque essa aqui vai misturar um pouquinho também da questão da regra gramatical da acentuação. Então, vamos lá. Livros de autoajuda muitas vezes auxiliam nas relações interpessoais. Por que essa aqui, gente, não estariam todas grafadas? Porque auto termina com o e ajuda começa com a. Lembra que quando termina com um e começa com outro, os opostos se atraem? Então, essa aqui seria junta, por isso não está correto. Filmes de ficção científica são fatos de personagens extraterrenos e humanoides. Quando a gente fala de extra, a gente está falando de algo que a gente vai utilizar. Tarará, todas as palavras estão oficialmente com a grafia correta. Tá certo. Então, quando a gente fala dessa opção, né, de extraterrenos, a gente vai ter hífen. Humanoide tá escrito certinho. As ideias antirreligiosas, tá certo. Vice-reitor tá certo. Condições subhumanas, não tá certo. Porque, olha só essa questão, gente. Essa questão, ela pegou a exceçãozinha à regra. Porque vocês vão falar assim, professora, na letra C, a gente vai ver que ideia está escrito correto de acordo com a gramática, né? Ideia está escrito correto. Ah, professora antirreligiosa, olha que lindo, dobrou R, tá correto. Vice-reitor, professora, olha só, o vice a gente sabe que leva hífen. Show de bola, lindo. Só que chegou aqui, ó. Ah, show. Palavras que começam com H usam hífen. Só que a gente esqueceu que subhumano, ou subhumana, no sentido feminino, é uma palavra que é exceção, uma regra. Então, tá vendo como às vezes a banca, né? Ela pega ali naquela chavinha, naquele pontinho que a gente não pode esquecer. Então, depois de ali estudar, né, as regras, depois de colocar em dia o seu conhecimento das regras gramaticais, é muito importante também dar uma olhadinha nas exceções, tá? Às vezes pode ter uma pegadinha dessa aí pra gente. Então, gente, dito isso, tá, sobre o hífen, vou passar as questões.
para que a gente possa avançar para a nossa nosso último assunto, que é a classe gramatical, tá? E aí estaremos liberados. Então, aqui eu vou deixar para vocês fazerem. E vamos falar, então, de classe de palavras? Vamos lá. Classe de palavras. Quando a gente fala disso, a gente está falando o seguinte, que nós temos vários grupos. Então, vamos pensar aqui, ó, que a gente tem grupo A, grupo C, grupo B. E é como se a palavra, dependendo da função que ela se encarrega, por exemplo, o substantivo, ele tem função de nomear coisas. O adjetivo são palavras que têm função de caracterizar. O verbo são palavras que têm função de dar ação, estado ao fenômeno da natureza, né? Como a gente aprende. Então, quando a gente fala de palavras, de classe de palavras, a gente está falando como se a gente tivesse várias caixinhas, vários grupos, e esses grupos, eles fossem responsáveis, cada palavra ela fosse sendo colocada, organizada em caixinhas, de acordo com a função que ela exerce, tá? E a gente vai ver quais caixinhas são essas e quais funções são essas, então. Vamos lá. Quando a gente está falando, né, de artigo, opa, passei aqui para vocês. Quando a gente está falando de artigo, a gente está falando de palavras que antecedem o substantivo, que podem determinar ou indeterminar. Então, vamos ver quem são os artigos. Os artigos, eles são, vou anotar aqui para você. Os artigos, eles são o a. Nós temos os, as, uma, uns e umas. Então, percebam que o artigo, ele acompanha os substantivos, eles servem para acompanhar os substantivos. Qual que é a função desse acompanhamento? Especificar ou generalizar. Por exemplo, os professores analisaram cuidadosamente o recurso apresentado pelos alunos. Peraí, os professores a gente está vendo que é um substantivo, certo? Eu vou até pegar uma outra cor aqui. Pegar um verde. Ó, professores, a gente está vendo que é um substantivo. Quando a gente fala os professores, a gente está falando de professores específicos, tá? Então, quando a gente está falando de os professores, a gente está falando de professores específicos. Agora, se eu dissesse assim, ó, uns professores analisaram cuidadosamente. Então, alguns professores aqui da universidade, eu não sei quais são os professores que vieram aí analisar. Então, percebam que, dependendo do artigo, né, se ele for esses primeiros aqui, ele serve para especificar, e se ele for esses daqui, eles servem para generalizar, tá? Umas, tá, só estava conferindo o plural, certinho. Agora, substantivos, gente. Os substantivos, eles servem para dar nome às coisas, tá? E aí, vocês precisam dar uma olhadinha nas subclasses, nas classificações que eu tenho dos substantivos. Então, os substantivos, eles basicamente compõem, né, a maior parte basal, ela é a parte basal do nosso acervo vocabular. Porque os substantivos, eles servem para nomear coisas. Então, eles servem para nomear objetos, seres, sentimentos, emoções. Os substantivos, eles servem para dar, para caracterizar, né, para dar nome a tudo aquilo que a gente tem à nossa volta. Então, por exemplo, mesa, cadeira, fogão, geladeira, amor, felicidade, nome de pessoas, nome de lugares, tudo que a gente utiliza ao nosso redor e toda comunicação que a gente faz ao nosso redor vai ser a base de substantivo, que serve para nomear as coisas. Então, percebam que o substantivo dentro de uma frase, já estou até dando um spoiler aqui, ó, da próxima semana. Mas o substantivo, como ele é um nome, ele vai geralmente fazer papel de sujeito, tá? Nem sempre, obrigatório. Não, o sujeito às vezes ele pode estar representado por um pronome, mas
o sujeito geralmente vai ser o substantivo, tá? Opa, vamos lá. Então, palavras que nomeiam seres, objetos, lugares, sentimentos, ações, conceitos. A persistência dos candidatos é fundamental para a aprovação em concursos públicos. Então, o que é necessário? A persistência. Candidatos, percebam que tudo isso que eu estou falando é um substantivo. Agora, o adjetivo, ó, lembra que eu falei? O artigo se liga ao substantivo para especificar. O adjetivo se liga ao substantivo para caracterizar. Então, percebam que, ó, se eu colocar assim, a menina bonita passou. Percebam que eu falei para vocês, opa, passou. Percebam que eu falei para vocês que menina é considerado um substantivo, certo? E bonita está dando uma característica para essa menina. Então, tranquilo, né? Pronome, gente. Quem que é o pronome? O pronome, ele pode substituir. Ó, vou até ligar. Percebam que o substantivo, ele é um protagonista, que ele fica ali meio que como alguém que manipula, que controla, que acaba organizando as outras palavras que estão à volta dele. Então, pronome substitui, acompanha ou retoma o substantivo. Aqueles documentos deverão ser entregues até o encerramento das sessões. Aqueles é um pronome demonstrativo que está acompanhando o substantivo documentos. Então, o que é um pronome? Gente, lembrando que dentro dessas classes, tá? Eu ainda tenho subdivisões, por exemplo, substantivo concreto e abstrato. Tem outras subdivisões aí que a gente precisa dar uma olhada, né? Que senão a gente não consegue trazer tudo tão detalhado aqui na aula. Mas é importante a gente salientar que dentro aqui desse contexto de substantivo, né, de adjetivo, nós temos ainda algumas subdivisões, tá? Como substantivo concreto, como substantivo abstrato, como substantivo simples e composto, e depois eu posso até deixar um resuminho para dar uma olhadinha, tá? Mas aqui a intenção é a gente aplicar os conceitos básicos, tá? E entender a função de cada uma dessa classe de palavras. Então, vamos lá. Pronome, aquele documento, ele está acompanhando. Professora, dá um exemplo de quando o pronome ele substitui. Então, vamos lá. O menino. Opa, eu acho que não tá dando para entender. O menino, ó, a gente sabe que é artigo. O menino a gente sabe que é substantivo. Vou até colocar um adjetivo aqui. O menino lindo estuda. Aqui, bem típico, né, gente, de fundamental. E ele está do 7º ano. Ponto. Então, ele está servindo para substituir qual substantivo? Menino. E ele está retomando a uma ideia que já foi dada, tá? Aí entra lá na nossa parte de pronomes coesivos. Lembra? Quem assistiu a nossa, acho que primeira aula, né, de coesão referencial, lembra que pronome, ele serve para isso, ó, para substituir, acompanhar ou retomar o substantivo, tá? Então, passamos. Entramos agora na parte de numeral, gente. Então, quando a gente está falando de numeral, a gente está falando de palavras que indicam quantidade, ordem, multiplicação, fração. Então, numeral, né? A gente tem os numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a gente também tem outras espécies, como ordem, primeiro, segundo, terceiro, multiplicação, fração. Então, a banca anulou 2 questões após a divulgação do gabarito preliminar. Aqui o numeral, a gente observa que é
a quantidade, para especificar a quantidade de questões, tá? Então, me traga meia dúzia, tá? Ele acertou o triplo de questões que eu. Tudo isso vão ser palavras que se enquadram no numeral. Depois do numeral, nós vamos ter verbo. Gente, verbo também é um oceano de subdivisões, tá? Em questão de conjugação verbal, tempo verbal, passado, presente, futuro, pretérito perfeito, perfeito, mais perfeito. Então, assim, não tem como, né? Ainda mais assim, organizando o nosso tempo aí até o concurso, eu falar para vocês, aprofundem-se em todas as fases. Saibam o que é a função, qual é a função de todas as classes. Saibam identificar em uma frase qual o que é cada palavra. E aí, com isso, a gente já consegue ali ter uma base para realizar as questões. Porque a gente também pensar, são 10 questões, né? 10 questões ali de língua portuguesa. Nós não precisamos nos preocupar de que de 10 questões, eles vão se ocupar em perguntar questões aprofundadas apenas sobre um determinado assunto, até porque nós temos questões para dividir com inúmeras outras coisas. Então, assim, saibam que existe um leque de possibilidades, né, de cobrança dentro dessas palavras, mas que sabendo o conceito de cada classe, sabendo a função dela, né, dentro da frase, sabendo aplicar, nós já estamos com garantia de que nós sabemos o que são classes de palavras, as suas funções, qual é o papel ali do substantivo, como que o substantivo se liga ao adjetivo, ao pronome, ao artigo, tá? Então, são a esses aspectos que nós temos que nos apegar agora, sem pânico. Então, vamos lá. Verbo. O verbo, show, né? Expressa ação, estado, mudança de estado ao fenômeno da natureza. Então, os candidatos aguardavam. Qual é a ação sendo desempenhada ali pelos candidatos? Aguardavam. E aí a gente pode até utilizar esse exemplo aqui dos candidatos aguardavam para o nosso próximo slide, que é o slide dos advérbios, tá? Então, quando a gente fala que os candidatos aguardavam, a gente está falando que a ação que eles estavam fazendo, ó, a ação que eles estavam fazendo é de aguardar, tá? Ansiosamente o resultado final. Então, comer, falar, dançar, dormir, verbos. Agora, quando a gente percebe que acompanhando o verbo, a gente tem uma palavra que o caracteriza, como assim caracteriza o verbo, professor? Que diz qual é a forma que estava sendo aguardado. Não estava simplesmente sendo aguardado, estava sendo aguardado ansiosamente. Então, eu já lanço aqui, ó, para a nossa próxima classe gramatical, que é o advérbio. Então, advérbios são palavras que acompanham o verbo e serve para indicar, né, modificar o verbo, caracterizar o verbo, funcionando como algo que vai indicar uma circunstância, uma forma. Por exemplo, os fiscais conduziram a aplicação da prova rigorosamente. Então, rigorosamente foi a forma com que a prova foi conduzida, tá? Então, percebam que geralmente as palavras terminadas em mente. Então, geralmente os advérbios são palavras terminadas em mente. Sempre, professora? Não, mas na maioria das vezes, tá? É uma marca. Opa! É uma marca aí do advérbio. Ó, em clima de Copa. Então, vamos lá. Passando. Deu para entender, galera? Então, vou avançar no nosso slide, tá? Preposição, conjunção e interjeição. Então, as 3 últimas classes que a gente vai observar são as classes, vamos dizer assim, menores, né? Com relação a grandes divisões e até de termos dentro de uma oração mesmo. Então, preposições. As preposições têm uma listinha, tá, gente? Não sei se alguém aqui é da época das musiquinhas na escola. Ante, até, após, com, contra, desde, de. Então, são preposições que servem o quê? Para estabelecer relação. O que é estabelecer relação, gente? Como se fosse colar, como se fosse ligar, como se fosse associar uma coisa com a outra. Então, os recursos deverão ser enviados
à comissão organizadora até sexta-feira. Então, deverão ser enviados a quem? Se eu falar assim, ó, estou, vou pegar aqui, ó, estou com saudade de correr. Percebam que saudade está sendo ligada à palavra correr por uma preposição, que é a preposição de, tá? Então, a listinha de preposição não são muitas, tá? Depois dá uma olhadinha na listinha e as preposições, elas servem, então, nesse sentido, tá? De ligar um termo a outro, de uma palavra a outra, fazendo associação entre as duas. Estou com saudade de quê? De correr. Então, eu não falo estou com saudade de correr. Preciso de uma preposição aqui que ligue uma ideia a outra, tá? E as conjunções, elas têm uma função semelhante, tá? Então, ela vai conectar orações, mas ela vai estabelecer relação de sentido. Então, enquanto as preposições, ela vai conectar termos, né? Dentro de termos ou palavras, as conjunções, ela vai conectar orações, vai conectar frases. E aí a gente percebe, ó, palavras que conectam orações ou termos semelhantes, estabelecendo relação de sentido. Então, a gente tem aí um exemplo. O candidato estudou intensamente, vírgula, porém, não conseguiu administrar o tempo durante a prova. Então, a gente vai perceber que por que, professora, porém, ele é uma conjunção? Porque ele está fazendo uma adversidade. O que é uma adversidade? Trazendo uma ideia contrária, uma contrariedade àquilo que foi dito primeiro. Então, porém, mas, e aí a gente tem uma listinha também, gente, de infinidade de conjunções e seus valores, tá? Então, por exemplo, conjunção aditiva serve para dar a ideia de adição entre uma oração e outra. Condição adversativa, que é essa que a gente usou, serve para dar contrariedade. Então, a gente tem que olhar a listinha de conjunções também, tá? Interjeição, gente, são palavras que expressam emoção, sentimento ou reações instantâneas. Então, quando a gente fala de interjeição, a gente está falando de pequenas expressões seguidas, né, de acento exclamação, tá? Então, geralmente vai utilizar esse aqui, ó, a exclamação. E são palavrinhas que expressam, né, que tem uma intenção de expressar dentro de uma frase, dentro de uma oração, aquilo que quer ser colocado ali, que está acontecendo no momento. Então, nossa, a concorrência desse concurso superou todas as expectativas. Então, percebam que é trazer para o texto, é trazer para a forma textual escrita essa noção de emoção, sentimento, de reações geralmente surpresas. Ah, não acredito que hoje eu não consegui entrar na aula. Então, percebam que denota uma expressão de decepção, de frustração. Então, dependendo da interjeição a ser utilizada, geralmente, gente, essa da interjeição vem acompanhada de questões de tirinhas, de charge, tá? De questões que usam recursos tanto verbal quanto não verbal, que é aquela primeira aula lá que a gente teve. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, dá uma olhada lá naquela primeira aula, que é sobre os tipos textuais. E aí a interjeição, ela é muito utilizada nesse tipo textual, né? Nesse gênero textual da charge, da tirinha, tá? Do quadrinho e assim por diante. Então, vamos lá. Só para dar uma recapitulada aqui com vocês, eu vou retornar rapidinho, tá? O artigo, ele vai ser, né, essa listinha aqui, que serve para especificar ou para indefinir, né, para generalizar um substantivo. Os substantivos, por sua vez, eles servem para nomear coisas, sendo aí majoritariamente a composição, fazendo de forma majoritária a composição do nosso acervo vocabular, uma vez que serve para nomear, né? A gente não consegue fazer comunicação sem dar nome a coisas. Adjetivos serve para caracterizar, dar característica, seja ela boa
ou ruim, positiva ou negativa sobre o substantivo. Pronome, palavra que substitui, acompanha ou retoma o substantivo. O pronome, ele também faz parte do nosso conteúdo lá de coesão textual. Então, pronome eu tenho demonstrativo, indefinido, pronome pessoal, pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo. Então, percebam que dentro de cada caixinha dessa, é como se assim, eu tivesse a caixinha, e aí a minha palavra ela foi para a caixinha de acordo com a função. Ah, a palavra cadeira, ela é uma palavra que dá nome à coisa. Então, eu coloco ela lá no substantivo. Só que quando a cadeira chegar lá dentro da caixa do substantivo, ela ainda vai ser classificada em concreto, vai ser classificada em simples, vai ser classificada em comum. Então, perceba que dentro de cada caixinha, é como se cada caixinha ainda tivesse uma organização própria, sabe? E aí, a ideia aqui não é trazer essas organizações próprias, porque além de demandar um tempo maior, não é algo que vai ser cobrado ali, não é algo que a gente vai precisar se aprofundar tanto, tá? Mas sim no geral, mas só para vocês saberem. Aí falei do adjetivo, do pronome. O numeral, ele é uma palavra que indica quantidade, tá? Então, o numeral, ele vai indicar pra gente. E aí, lembra que eu falei para vocês? O numeral, ele não só é 1, 2, 3, 4, 5. Se ele pode ser também meio, ele pode ser também triplo, duplo, ele pode ser dobro, tá? O verbo, palavras para indicação, estado, fenômeno da natureza. Então, ontem ventou. Ventou é o verbo, tá? Então, é o mais tranquilo, né? Advérbio, ele serve para caracterizar o verbo. Então, perceba aqui que o advérbio, ele serve para dar uma condição pelo qual aquilo aconteceu. Então, ontem choveu rapidamente. Então, choveu, foi a ação. Só que como choveu? Rápido, devagar, lento, rapidamente. E aí eu coloquei para vocês que provavelmente, né, não é 100%, tá? Mas geralmente com um grande número de palavras terminadas em mente são consideradas advérbios, tá? Então, felizmente, infelizmente, facilmente, dificilmente, rapidamente, lentamente, tá? Percebam que tudo isso vai ser caracterizado como advérbio. Nós temos a preposição, como eu mostrei para vocês, tá? Palavras que estabelecem relação entre termos de oração, conjunção e a interjeição. A preposição, ela vai ligar palavras, tá? A conjunção, ela vai ligar orações, e a interjeição, ela vai expressar ali uma emoção, um sentimento, algo que está ligado a tentar